Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Eu sou a Grace e eu sou estudante de Relações Internacionais aqui na Universidade Federal da Paraíba. E hoje a gente está te entrevistando para a nossa disciplina de Política Ambiental Global, é, que é ministrada pela professora Elia Alves. E a gente vai fazer algumas perguntas referentes à COP30 e como foi a sua experiência enquanto participante. Primeiramente, eu queria saber um pouco da sua trajetória, que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua área de pesquisa e como você foi parar na COP. Bom, primeiro para me apresentar, meu nome é Guilherme Lima, eu sou egresso do curso de RI da UFPB. Eu já trabalho com esses temas de meio ambiente desde a graduação ainda, né? Mas depois que eu terminei o curso, eu entrei no mestrado em Relações Internacionais também pelo programa Santiago Dantas, onde eu fiz minha pesquisa de mestrado sobre a participação desses atores subnacionais nesses espaços aí de COP, né? Da Convenção de Clima das Nações Unidas, tentar entender um pouco como esses atores estão representados, se estão representados de fato. E além disso, eu fui também me engajando com o tema, principalmente por meio de um programa, em 2023, em que eu fui selecionado como jovem embaixador pelo clima. E a partir disso, eu tive a oportunidade de participar da minha primeira COP, que foi a COP 28 em Dubai, a partir de um programa de trainee que eu fiz junto do Ministério das Ações Exteriores e acompanhando o Corpo Diplomático Brasileiro nas negociações daquele ano. O Departamento de Clima do Itamaraty, e eu pude acompanhar a COP 28, a agenda de perdas e danos, junto aí da posição brasileira, né, dentro da sala de negociação, vendo como funcionava. Então foi um programa que abriu muitas portas para mim. Dessas portas que se abriu também foi de continuar trabalhando com o tema, né? Atualmente eu já terminei meu mestrado também e eu atuo como analista de governança climática pela ONG Centro Brasil do Clima, que foi por onde eu fui para a COP30 no ano passado, né? Eu fui fazer algumas atividades relativas ao trabalho e também da finalização da minha pesquisa. Essa participação, ela se deu, como é que eu posso dizer? Na COP30, ela teve um contexto, eu acho que muito particular de todas as outras COPs por ter acontecido aqui no Brasil. Porque, em geral, quando você vai olhar o credenciamento, né, como eu fui naquele ano para a COP de Dubai, ou como teve outro ano que eu também estava credenciado, mas não consegui ir para a COP de Baku, no Azerbaijão, você pode solicitar o seu credenciamento à delegação brasileira, né? Você manda ali um formulário para o Itamaraty, e aí eles analisam, né, e identificam aí se você pode fazer parte dessa delegação ou não, conforme os critérios que eles estabelecem ali para aquele ano. Então, nesses 2 anos, COP 28 e COP 29, eu tinha credencial de delegação brasileira, pelo Itamaraty. Na COP 30, por ter acontecido aqui e ter muito mais demanda, né, acho que foi um pouco mais restritivo. E aí eu não consegui minha delegação, minha credencial pela delegação brasileira, mas eu também consegui por meio de uma organização observadora. Porque na COP a gente tem isso, né? Tem as delegações dos países, mas também tem as delegações de organizações que são ali observadores do processo e que também têm credenciais que podem ser destinadas. Então eu consegui entrar em contato com uma dessas organizações e eles me cederam uma credencial. Foi assim que eu consegui participar ali dentro das zonas oficiais. Bom, como você falou que pesquisa, né, a interação entre atores subnacionais com a governança do clima, eu queria saber qual foi a sua percepção acerca das iniciativas desses entes subnacionais em relação aos temas que englobam justiça climática e também os impactos dessas mudanças. Eu queria saber se, na sua percepção, houve muitas iniciativas, se houve, qual o conteúdo delas e se você conseguiu perceber disputas de interesse, né, dentro dessas possíveis políticas de enfrentamento dentro da COP. E agora, para a sua segunda pergunta, eu acho que uma coisa que eu preciso explicar para respondê-la de forma mais específica é que essa participação de entes subnacionais, então, sei lá, ver um prefeito, um governador, dentro aí de um espaço de COP, é entender que eles não vão estar representando as suas jurisdições como um negociador, né? Eles não vão estar, em geral, não vão estar na mesa de negociação, a não ser que aquela pessoa tenha um conhecimento técnico ou alguma capacidade aí que o seu país entendeu como importante para colocá-lo como negociador, mas isso é tipo a exceção da exceção. Em geral, prefeitos, governadores, enfim, representantes de entidades subnacionais, eles não vão estar ali negociando os temas de clima. Eles vão estar participando de painéis, apresentações também, talvez alguns grupos de trabalho aí que são mais abertos, mas em geral não participam dessa forma. Aliás, eles participam, eu posso dizer que há uma representação de atores subnacionais dentro aí de uma plenária, por exemplo, a partir do grupo que é chamado de Grupo Constituinte de Governos Locais e Autoridades Municipais. É como se fosse uma grande cadeira ali dentro da plenária, do espaço de COP, que é a entidade representativa de todos os entes subnacionais do mundo inteiro. E aí tem uma presidência dessa cadeira, né, que é chamada, a sigla é LGMA, Local Governments and Municipal Authorities, e ela é representada pelo ICLEI, que é uma grande rede de cidades voltada a mudanças climáticas, né, rede de cidades de atores subnacionais. Eu acho que, para responder essa sua segunda pergunta, é importante entender que justiça climática é um termo em disputa, né? Muita gente vai ter percepções diferentes e até, assim, no espaço dos negociadores, falar de justiça é um tema muito contencioso, assim, porque cada país tem o seu ideal de justiça distinto ali posto à mesa. Mas pensando nos governos subnacionais, eu vou lhe dar algumas percepções. A primeira delas é a partir desse grupo constituinte que eu falei, o LGMA. A ideia de justiça climática que boa parte do grupo tem trazido ali, né, de trazer essa ideia de uma política mais justa para os atores subnacionais, primeiro, de ter uma defesa de que recursos financeiros
voltados à mudança do clima, eles possam chegar de forma mais direta a esses atores, ou seja, sem ser necessariamente ali intermediado pelo país. Porque o que acontece é que muitas vezes o país ele acaba sendo o grande receptor desses fundos internacionais, mas que o fundo ele chega de forma muito pulverizada em cidades ou estados. Então, uma das coisas que eles têm defendido é que seja acordado aí uma forma mais direta de, sei lá, uma cidade, por exemplo, receber um recurso de forma mais direta, né? E aí também esse seria um elemento que poderia catalisar uma transição justa, né, desses atores subnacionais, né, de suas políticas. Então, pensar aí a descarbonização, pensar aí todas essas políticas aí de transição das fontes energéticas que são mais danosas, né, a emissão de gases de efeito estufa, e que receber o recurso de forma mais direta seria uma forma também de ajudar a catalisar essas transições. Mas esse aí é uma visão muito mais institucional da coisa. Uma coisa também que eu acho que é tão importante quanto para pensar a justiça climática nos entes subnacionais é que, vamos lá, a gente tem um grupo representativo que está representando todos os entes subnacionais do mundo ali na plenária, né? Ou pelo menos deve atuar em nome de um interesse que é muito amplo, né? Mas quando você vai olhar quem são as pessoas que estão representadas aí por esse grupo, em geral são redes de cidades, como eu falei, são essas organizações que englobam muitos atores, né? Que elas estão, em suma, baseadas em territórios aí do norte global, né? Então são redes que vêm aí a partir da Europa, a partir aí dos Estados Unidos também. Então é uma questão muito complexa, né? A gente pensar que essas redes elas conseguem capitanear aí um discurso que ele seja pelo menos uníssono aí para todos os tipos de cidades e regiões do mundo. Tanto que isso aparece, né, até em críticas internas do próprio grupo, de que, por exemplo, cidades e estados que vêm aí do sul global, isso veio, inclusive, por alguns representantes africanos também, nas últimas COPs, de entender que a forma como essa representação tem sido feita, ela não engloba aí boa parte da realidade dessas cidades e estados, por exemplo, na África e na América Latina. Então, eu acho que essa é uma grande disputa de interesse. E aí eu, enfim, tentei explorar isso um pouco na minha dissertação, de forma mais recente, mas de entender que essas redes de cidades, que são quem acaba representando esses atores aí no espaço de COP, elas são redes que, em geral, oferecem serviços a esses atores, né? Oferecem serviços de fazer um inventário de emissões, fazer um plano aí de adaptação climática, um plano de ação climática aí para esse território subnacional, mas que muitas vezes são planos que adotam aí de uma metodologia de um conhecimento baseado aí no que se espera de uma cidade da Europa, por exemplo, e também dos temas que são mais relevantes aí para esses atores. A exemplo de, sei lá, eletrificação da frota, né? Isso é um tema que é importante, né? Você tentar eletrificar aí as frotas de ônibus, por exemplo, mas que se pegar, sei lá, uma pequena cidade aqui do Brasil, nem o acesso à energia elétrica tem direito em alguns lugares, né? Então, assim, tem essa disputa um pouco de narrativas do que seria mais relevante trabalhar. Se ficar alguma dúvida mais específica sobre isso, eu posso tentar falar em outros áudios também, mas eu acho que como foi uma pergunta ampla, a resposta ela acaba sendo um pouco mais ampla assim também. Falar sobre justiça climática dos entes subnacionais no espaço de COP, é importante entender que a maior disputa deles, dos atores subnacionais, é ser minimamente reconhecido. Então, é muito complexo pensar em temas mais específicos para esses atores no espaço de COP, quando sequer o reconhecimento da importância desses atores aí no âmbito da linguagem dos acordos é uma coisa que está sanada já. Acho que desde o Acordo de Paris começaram a aparecer algumas menções mais específicas às cidades, estados dentro aí de uma agenda de ação, mas que é aquela coisa, passa a COP e tem vezes que tem menção, tem vezes que não mencionam nada, assim. Então, na COP30, por exemplo, foi uma conferência que o resultado final ali não teve nada de muito inovador ali, pensando em atores subnacionais, por exemplo. Pelo menos no texto ali do acordo final negociado pelos países, né? No âmbito das agendas de ação, que são mais elencadas aí pela presidência, por outros atores que trabalham isso de forma mais informal ali do processo, mais externo ao processo, acabou aparecendo algumas iniciativas. Mas, em geral, a maior disputa tem sido por reconhecimento, né, desses atores. E eu acho que isso é algo que vai permanecer por um bom tempo. Olá, Guilherme, tudo bem? Aqui quem fala é Ítalo Rezende, estudante de RI da UFPB. E minha pergunta é a seguinte: diante de tudo que sabemos, gostaria de entender, na perspectiva dos nossos atores subnacionais, cidades e estados, como eles fazem para alcançar fundos internacionais, sem uma intermediação da federação. Do ponto de vista pragmático, como é que é feita toda a articulação para que esses projetos locais eles obtenham esse financiamento internacional desses fundos climáticos, sem que necessariamente ele tenha que fazer consultas ou que tenha que ter uma presença determinante do ente federativo ou estadual. Eu vou fazer só o que eu acho que é uma breve correção, que aí talvez faça mais sentido a pergunta, mas também é muito fácil de confundir, então tudo bem, acontece. Mas quando a gente fala de ente federativo,
a gente também está falando de estados e municípios, tá? São todas essas entidades aí que são formas de governo mais ou menos aí autônomas dentro aí da jurisdição nacional, né? Então, falar de entidade federativa, entes federativos, a gente está falando também de todo mundo. Mas eu imagino que a sua pergunta tenha sido em relação a como esses atores recebem financiamento de forma mais descentralizada do governo federal, né? Ou então de forma mais independente. E aí eu acho que eu vou nortear minha resposta a partir disso. Eu comecei a falar um pouco disso, na verdade, na segunda pergunta, né? Eu falei um pouco sobre como tem sido, inclusive, uma demanda do LGMA, esse grupo representativo dentro da COP, de que esses atores recebam financiamento de forma mais direta. Mas, na prática, isso já é uma cultura, principalmente desses atores aí, tanto governos estaduais quanto municípios, que estão mais implicados na agenda de clima. Como eu falei, a gente tem as cidades, os estados, atores subnacionais, enfim, mas a gente também tem essas redes transnacionais de atores subnacionais, né? Que é o caso das redes de cidades, como a ICLEI, a rede C40, Regions 4, enfim, tem várias outras que eu posso mencionar aqui, mas basicamente essas redes, elas englobam um grande número de atores subnacionais do mundo inteiro para direcionar políticas climáticas de determinada maneira, assim. E esse direcionamento, por vezes, ele acontece pela oferta de financiamento, né, por meio de editais. Então, essas redes, elas lançam editais internacionais que esses atores submetem um projeto, né? Então, sei lá, a gente vai ter um financiamento aqui agora da rede C40, por exemplo, que é voltada mais às cidades, e aí vão ser tantos milhões direcionados a projetos que façam políticas relacionadas a, enfim, redução de emissões a partir de resíduos, ou então melhorar o transporte, eletrificar os transportes na sua cidade. Enfim, isso é um exemplo hipotético, né? Essas organizações, elas lançam esses editais, as cidades, elas vão, escrevem um projeto, submetem, e se aprovados, elas passam a receber um financiamento direto para fazer essa política. Em geral, acontece dessa forma, a partir de editais, a partir também da vinculação desses atores a essas redes, né? Raramente você vai ver uma rede que recebe financiamento descentralizado assim, que ela não está minimamente vinculada a uma dessas redes transnacionais. Eu acho que essa é uma das formas mais comuns, na verdade, de que o financiamento climático ele aconteça. E aí a outra linha também, para o acesso a esse tipo de recurso, é a filantropia, né? Vale mencionar que até essas redes de cidades, né, elas não necessariamente são os atores que são os donos do dinheiro, falamos assim, né? Na verdade, são os atores que recebem os fundos dessas filantropias e destinam aí às cidades e estados, por exemplo, né? Acho que pensando em uma dessas redes, a gente tem a rede C40, né? Que é também voltada às cidades, né? Nessa área de clima, mas que ela recebe recursos diretamente da Fundação Bloomberg, né? A rede C40, inclusive, não foi criada pelo Michael Bloomberg, mas lá na sua fundação teve aí a sua participação, né? E em um determinado momento, o Michael Bloomberg ele virou o CEO da rede C40, né? O Michael Bloomberg também chegou a ser prefeito de Nova York, então tá tudo muito interligado. Mas eu acho que são essas duas formas principais, né? Editais que surgem a partir dessas redes ou também a partir dessas fundações. Também aí, mas eu acho que é o mínimo dos casos, né? De ter também os fundos que eles chegam a partir das agências de cooperação, né? No Brasil, a gente tem a GIZ, que também faz muito projeto com atores subnacionais, a Agência de Desenvolvimento Alemã, enfim, às vezes tem a agência francesa também, e várias outras, que a partir das suas agências, né, que estão lotadas aí no país, elas conseguem também abrir editais de financiamento. Eu acho que esses são os três principais mesmo, as filantropias, as agências de desenvolvimento e cooperação e as redes transnacionais.